A genômica comparativa, né, é uma tecnologia, uma metodologia relativamente recente, né, e consiste no estudo de similaridade entre genomas. Tá? Parece um pouco estranho a gente falar sobre similaridade de genomas, né, se muitas espécies ainda não têm seus genomas mapeados. Mas a gente consegue fazer uma estimativa, né, até um determinado grau de semelhança, né, entre esses genomas que estão disponíveis. Tá? Então, a genômica comparativa, ela vai se basear nas similaridades, né, entre o que a gente chama de homólogos, né? A homologia, né, os homólogos, eles vão surgir a partir do momento que a gente faz essa comparação, né, essa analogia, e a gente observa as semelhanças entre eles, que seriam as similaridades, tá? Então, a genômica comparativa, né, ela vai se constituir numa forma, numa ferramenta importante, uma ferramenta potencial para permitir a identificação de genes, né, e descobrir a sua função. É importante a gente lembrar que um dos resultados do projeto Genoma, né, onde a gente tinha um mapeamento completo do genoma humano, 50% dos genes que foram mapeados ainda tinham as suas respectivas funções desconhecidas, tá? Então, como é que a gente pode fazer, né, essa comparação? Se a gente pega dois organismos semelhantes, né, a gente pode fazer a comparação entre eles utilizando uma tecnologia que contém, né, que ela é utilizada, né, para fazer a identificação da localização de genes segundo a questão das bases, né, utilizando o primeiro indivíduo como base, tá? Então, seria como se entre a comparação, né, se eu tenho a comparação entre dois indivíduos, eu vou utilizar as características de um deles como referência, tá? Então, eu tenho, dessa forma, uma grande abordagem, né, a elaboração de árvores filogenéticas, né? Então, a gente tem aí uma ciência, uma outra forma de estudar, que ela é paralela a essa questão da genômica, tá? Que é a anatomia comparada. E o grande representante que a gente tem dentro desse estudo de anatomia comparada é o Linneu, tá? O Linneu, ele propôs, né, um grande sistema de identificação, que inclusive é utilizado até hoje, né? E quando a gente observa os trabalhos, né, voltados para a questão de taxonomia, de identificação, né, através do uso de anatomia comparada, né, nós observamos hoje em dia que existe uma grande utilização, né, de metodologias voltadas para a biologia molecular, né, e isso ajudou, né, a fazer algumas observações. Por exemplo, algumas informações que foram fornecidas pelo Linneu estavam incorretas, né? Então, um momento da gente pensar o seguinte: não é o fato do Linneu ter uma informação inconsistente dentro da publicação dele, né, que faz com que a gente não possa refutar esse erro, né, entender que essa informação inconsistente, ela pode ter sido dada a uma época em que a gente não tinha o desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje, né? Então, essa questão da genômica comparada, né, ela acaba
tendo um uso, acaba dando alguma vantagem, algum benefício, né, na questão da anatomia comparada e vice-versa, tá? Se a gente tem a definição de vários caracteres taxonômicos, né, várias características anatômicas que a gente conhece hoje, né, graças ao imenso trabalho do Linneu, né, a gente tem um refinamento, a gente tem um ajuste, né, de determinados termos, de determinadas características, de determinadas relações, né, dentro da questão evolutiva, que antes a gente não conseguia visualizar ou tinha uma noção muito, digamos assim, obscura, né? A gente não conseguia chegar a uma conclusão sobre isso, tá? Então, desde que os primeiros genomas começaram a ser produzidos, né, na década de 90, os pesquisadores perceberam que um único genoma era difícil de ser analisado separadamente, tá? Então, houve uma atualização, né? Foi atualizado todo tipo de informação biológica que tende a responder alguma pergunta com relação à motivação de um determinado organismo, né, possuir, o que faz aquele organismo ter aquela determinada característica, né? Então, esses fatores, né, o estudo desses fatores que levam o organismo a possuir aquela determinada característica, qual foi a motivação, houve algum fator externo, houve alguma mutação, né? Então, isso vai ser determinado, né, observado essencialmente pela observação da função dessa característica, desse órgão ou dessa sequência de DNA, tá? E a presença ou a ausência dessa mesma característica, né, em organismos de outros grupos animais. Então, a gente procura entender por que aquele organismo possui aquela, seja característica, né, o órgão, apêndice, sequência de DNA, o que for, né, e entender, por meio de uma comparação, por que aqueles outros organismos, né, eles não possuem, tá? Qual foi o divisor, né? O que fez, se a gente considera aí uma árvore filogenética, uma árvore evolutiva, o que faz, qual é o ramo, né, comum, que a gente chama de ancestral, qual é o ancestral comum desses dois grupos e por que eles se dividiram, tá? Então, isso nos leva a uma série de informações, a uma série de estudos, tá? Então, quando a gente vai trabalhar com a genômica, né, com a genômica comparativa, a gente tem um desenvolvimento, né, e a observação do sequenciamento dos genomas dos organismos, né, que são os organismos alvos, aqueles que a gente quer estudar, né? Então, a partir de um único genoma, a gente passa a conhecer, né, a definir todas as principais proteínas, né, as possíveis proteínas que podem ser codificadas pelo DNA desse organismo, tá? A gente também realiza um mapeamento de enzimas, né? As enzimas para vias de metabolismo de carboidrato, de lipídios, né? E de outras moléculas, né? Que são essenciais no processo do metabolismo celular, no metabolismo do organismo como um todo, né? Então, a partir do momento que a gente consegue o sequenciamento do genoma de um determinado organismo, né, é mais um passo para a gente poder compreender os seus processos metabólicos e, consequentemente, né, associar a questão comportamental, né, entender quais foram as motivações que levaram aquele organismo a ter aquela característica como um fator evolutivo, né, e saber o que tornou aquela característica diferencial com relação a outros grupos.